Olá, eu me chamo Silvia Bessa e estamos começando mais um ESA Debate. Agora, uma edição especial falando sobre eleições e sobre direito eleitoral. Temos o prazer de receber hoje Delmiro Campos, que é um especialista em direito eleitoral, já foi desembargador eleitoral também e hoje cuida da campanha da candidata delegada Patrícia Domingos. Prazer. Prazer é meu, Silvia. Eu quero parabenizar de logo a Ordem dos Advogados do Brasil por possibilitar que a Escola Superior da Advocacia Pernambucana possa desenvolver um projeto tão bacana para fomentar o debate em torno do direito eleitoral e possibilitar que possamos ampliar horizontes sobre as eleições. Certamente o senhor tem muito que contribuir. Eu queria começar lhe perguntando sobre a questão da lei eleitoral vigente, né? A gente sabe que a gente passou por várias modificações, adaptações, e eu queria saber se, nas suas impressões, esse modelo que a gente está tendo que se adaptar, ele vai de fato coibir o abuso econômico. Eu tenho uma linha combativa muito grande à legislação vigente. Eu percebo que nós vivemos um momento de retalhos na legislação eleitoral. A cada ano não eleitoral, o Congresso Nacional busca enfrentar de alguma forma a matéria, mas muito mais pensando nos efeitos que terão de forma mais imediata para as eleições vindouras do que propriamente para aperfeiçoar o sistema político partidário. Eu cito como, por exemplo, as amarras que hoje nós temos num processo de prestação de contas, uma burocracia enorme sobre o que pode e o que não pode, quando o teto de gastos já poderia ser o único vetor condicionante de todas as eleições. Então, se nós temos hoje um teto, um limite de gastos, por que não possibilitar que o candidato escolha a melhor forma de comunicação com o eleitor? Se ele quiser investir todo o seu dinheiro de campanha num carro de som, que hoje é proibido, que mal teria? Se ele quisesse fazer uso tão somente da propaganda impressa em jornais, que mal teria? Se ele quisesse fazer impulsionamento nas redes sociais, que mal teria? Então, eu vejo que há muitas amarras, um enfeiamento do processo festivo da democracia, e aí hoje nós temos que lidar com meio metro quadrado de propaganda adesivada numa casa. Por que não permitir que o eleitor pinte o seu muro? Por que não permitir que o eleitor faça da sua casa um outdoor? Então, na medida que nós possamos identificar o que é espontâneo do que é patrocinado, nós saberemos discernir o que é abuso do que é democracia. Então, acaba cuidando de uma perfumaria, poderia classificar assim, algo menor que... Eu consigo ainda enxergar a boa intenção do legislador, mas não me falha de observar e criticar que há um entendimento de buscar a menor onerosidade, a manutenção do recall, a manutenção de um status quo em torno da política brasileira. Quando você diminui a possibilidade de propaganda, você restringe a possibilidade de novos nomes, de outsiders. Então, observe que, e aí falando propriamente dito da candidatura que defendo a postulação no processo eleitoral da delegada Patrícia, observe que tão somente no período eleitoral, 45 dias às vésperas da eleição, é que ela pode, com maior propriedade, se apresentar-se candidata. Porque a legislação traz uma série de regras para os períodos não eleitoral. E isso me chama muita atenção. E aí, nesse caso, os candidatos que estão já pré-estabelecidos, ou que já têm nome de conhecimento ao público, né? E que já tem também uma proximidade, vamos dizer, com a máquina, enfim, com as instituições públicas, saem na frente? É inegável, para mim é inegável, mas é o sistema. O sistema permite isso. O mandatário, aquele que já é o detentor de um cargo público, aquele que ele postula a sua reeleição, ele guarda na frente, ele larga na frente, na medida que ele pode se apresentar de uma maneira institucional para a sociedade e para o próprio eleitor. Mas isso aí é uma regra do sistema. Eu acho que nós temos que criticar para buscar o aperfeiçoamento.
Eu acho que aquele não detentor do cargo público, ele deveria ter maior liberdade de se apresentar ao eleitor, porque na medida que o candidato ele se apresenta, ele carrega consigo o bônus daquela boa apresentação, mas também carrega consigo o ônus, porque se ele não fala de forma correta, se ele não tem uma boa comunicação, se ele faz uma crítica impensada, se ele se apresenta de forma assodada, ele vai carregar consigo um prejuízo enorme. Então, eu não vejo por que a legislação ter que tangenciar tantos comportamentos que deveriam ser uma coisa mais tranquila, mais relaxada. Delmiro, eu vou chamar de Delmiro porque essa casa permite, né, um ambiente que vocês têm uma proximidade muito grande, a ESA, né? E eu queria saber quais são as sugestões que você teria ou que você acha mais urgente se tratar com relação à legislação eleitoral? Ah, são várias. O tempo fica curto, tamanhas são as minhas críticas ao sistema. Mas eu posso pontuar duas que eu entendo que serem relevantes para o momento. Na medida que o legislador ele diminuiu o período de propaganda de 90 para 45 dias, existe uma série de outros procedimentos que poderiam ser antecipados, como, por exemplo, os registros de candidatura. Os registros de candidatura é um momento importante do processo eleitoral, onde o magistrado, o juiz eleitoral, ele analisa e diz quem pode ou não pode ser candidato. Ele, falando num português mais simples, as condições de elegibilidade, ele diz quem pode ou não avançar nessa disputa. E se nós pudéssemos antecipar o período de registro de candidatura para o primeiro semestre do ano eleitoral, nós teríamos um ganho enorme no que toca à segurança jurídica das eleições. Eu costumo dizer o seguinte, um candidato que para uma determinada cidade ele é ficha suja, ele iria apresentar o nome dele à justiça no primeiro semestre, a justiça diria a ele, você pode ser candidato. Acabava com a discussão em torno de ser ficha suja ou ficha limpa. A justiça diria, você não pode ser candidato. E na hora que ela disser você não pode ser candidato, o partido político, aqueles apoiadores, teriam tempo suficiente para promoverem um outro nome tão combativo ou competitivo quanto aquele desejado. E com isso nós evitaríamos a possibilidade de ver eleições anuladas. Porque hoje a legislação diz que não compete mais ao segundo colocado lograr êxito nas eleições. Então, toda eleição que o primeiro colocado venha a ser cassado ou declarado inelegível, inevitavelmente nós teremos as eleições suplementares, acarretando um ônus ao dinheiro público enorme, um ônus à justiça eleitoral e um ônus àquela cidade que vai sofrer e ter que participar com uma eleição suplementar. Delmiro, você é um advogado experiente, né, e desponta entre os mais novos com um destaque nessa área eleitoral. E eu queria saber se há uma preocupação ainda com relação a esses registros. Se o time já passou ou hoje ainda é preocupação? Silvio, eu agradeço os elogios, eles são mais por sua conta, viu? Há uma preocupação, sim. É como eu disse a você, hoje nós estamos nessa fase de registro e quando você potencializa 184 municípios no estado, cada um tendo por baixo 2 candidatos a prefeitos, mais de 10 candidatos a vereadores, eu estou fazendo uma conta bem diminuta, e você observar que apenas um problema venha desses municípios, nós teríamos 184 recursos a serem apreciados pelo Tribunal Regional Eleitoral num período de 20 dias. Porque a legislação impõe, ela exige, ela busca com que os tribunais de todo o país julguem e apreciem todos os registros de candidatura até o dia 26 de outubro, até 20 dias antes das eleições. E é um cenário impraticável, infelizmente. Então, nós teremos, sim, em Pernambuco, Paraíba, em Alagoas, em São Paulo, em todos os estados da federação, nós teremos pessoas que estarão concorrendo sob júdice. E isso, para mim, é uma coisa que compromete diretamente a segurança das eleições. É algo que poderia, sim, mudar. E há algo mais que o senhor se preocupa com relação à segurança das eleições? Hoje nós vivemos uma pandemia do Covid-19, um momento totalmente singular. Sim. Hoje aqui todos os protocolos que nós estamos seguindo para fazer essa gravação, distanciamento, o uso de máscaras, o uso de EPI. Nós vemos a Justiça Eleitoral se preparando para isso.
vemos no rosto das pessoas um desestímulo para ir às urnas, a possibilidade de aumento da abstenção. Já percebe isso? Percebo, e dessa vez eu respeito, porque eu cresci escutando os meus professores, professor Carlos Neves Filho, Leucio Lemos, professor Valber de Moura Agra, professor Márcio Alves, professor Roberto Moraes. Eu cresci observando esses profissionais do direito eleitoral, revelando no campo do debate jurídico o quão importante é o sufrágio universal, o quão importante é vermos a sociedade fazendo o seu exercício de voto. E esse ano eu vou respeitar aquele que não queira votar, porque entre a proteção à vida e o desejo de votar, eu me filio à proteção à vida. Esse ano eu não vou fazer uma campanha para os meus familiares que eles têm porque têm que votar. E isso é uma diferença muito grande. E isso compromete muito e nos leva muito a refletir sobre o que nós estamos passando. Por outro lado, nós estamos vendo cenários horrendos de politização, de campanha, onde a gente fica a pensar se aquela comunidade, se aquele bairro, se aquela cidade já chegou a vacina e não nos é do nosso conhecimento. Porque as pessoas carnavalizam o momento político e deixam de lado essa preocupação com o retorno do crescimento da onda da pandemia. E aí, sem querer ser prolixo, eu recentemente, um cliente meu do interior, liguei para ele e disse: fulano, por favor, não faça mais caminhadas e passeatas que você aglomere mais de 100 pessoas, ou que você não oriente no carro de som o uso da máscara, o uso de que as pessoas façam as suas respectivas proteções. Ele disse: doutor, aqui na minha terra, se eu não for para a rua, o adversário vai. Então o senhor tome conta aí de sua vida, que aqui quem vai tomar conta sou eu. Muito bom. E aí o que é que vai acontecer? Quando o candidato ele pensa assim, ele pensa dessa forma, a justiça vai vir para diminuir esse prejuízo. Então eu ouso especular que nós teremos nesse ano, infelizmente, eventos como prisão de candidatos ou até mesmo de lideranças políticas por força dessas aglomerações. Muito bom seu relato, porque traz um pouco da rua, desse sentimento que a gente está sentindo falta, né? Porque a gente não tem ainda propaganda de forma maciça, né? Então a gente não consegue perceber como é que está lá na ponta, por exemplo, com uma realidade tão diferente, né? Hoje, quantas campanhas você assessora? E na campanha aqui de Patrícia Domingos, como é que funciona? Hoje, o nosso escritório ele tem a honra de estar envolvido em mais ou menos 20 campanhas eleitorais majoritárias por todo o estado de Pernambuco e também com consultoria fora do estado. A campanha de Patrícia foi um desafio enorme. É a minha primeira experiência numa majoritária de capital, porque ao longo desses meus 16 anos de atividade, por alguns momentos eu optei em não viver essa experiência. Então, para mim é algo novo, me deparar com um guia televisivo e fui chamar colegas, pessoas que eu sabia que poderiam me somar, pessoas que poderiam somar a equipe. Então, fazer uma capital exigiu isso, um exercício de reflexão sobre como montar uma equipe harmônica e dedicada. Para você ter uma ideia, eu convidei um profissional, um colega nosso, chamado Marcelo Kumaru, um profissional que reside na cidade de Caruaru e possui 5 ou 6 experiências com campanhas majoritárias na cidade de Caruaru. E poucas pessoas sabem que Caruaru possuiu no passado uma judicialização de campanhas maior do que a judicialização posta na capital. Vem com ele a bagagem inteira. Vem com ele a bagagem dele, como eu chamei também Maria Stephanie dos Santos, uma menina muito comprometida com a academia eleitoral, integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, vem da escola do professor Valber Agra, ela foi do escritório do professor Valber, que está inserido numa outra candidatura da capital, e ela vem para somar esforços na nossa equipe, contribuindo para esse momento que nós estamos vivendo aqui no Recife, que é desafiador. Eu costumo dizer que fazer uma eleição dessa natureza é apaziguar as emoções e renovar o nosso compromisso com a ética, com a segurança jurídica das eleições. Eu venho dizendo a todos os colegas que o meu compromisso é pela menor judicialização possível. E acho
nós estamos já no meio de outubro, que essa missão eu estou conseguindo. Uhum. Mas é um cenário previsível? O senhor esperava por esse clima que está sendo... Não, em direito eleitoral não há previsão. A emoção é a cada dia. Roberto Magalhães dizia, e aí ele também revelava não ser dele, que na política ela é como uma nuvem. Você olha para o céu, abaixa a cabeça, e que quando você olhar novamente para o céu, em instantes, ela já modificou. Sim. E a política é assim. Então hoje nós estamos num momento que a emoção ela pode surgir de uma forma impensável. Eu estava, logo mais cedo, a refletir que apenas um dos candidatos é de conhecimento público na capital que tenha já contraído o Covid. Então, veja só, são 11 candidatos. Já pensou que nós termos, e eu não desejo, por óbvio, um candidato contraindo o Covid nessa eleição? Ver esse candidato ficar 14 dias no isolamento recomendado pelas normas sanitárias e médicas. Numa eleição já curta. Numa eleição já curta. Então, é um imponderável, é algo que pode acontecer. Repito, que eu não desejo, mas é um imponderável. Boa lembrança de Roberto Magalhães, porque ele próprio foi vítima disso, né? Assim, ele viveu momentos em campanhas e que a nuvem desapareceu mais rápido do que ele esperava, verdade. Talvez, né? Mas eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre como é lidar com a fake news. É uma pergunta recorrente para mim neste programa, porque é um desafio que vocês vão ter que enfrentar e cada um vai ter que pensar como, né? A fake news é a fofoca. É o papelzinho apócrifo dos últimos 20 anos. Eu, apesar de novo, quando eu comecei nas eleições, eu me recordo que o candidato ligava para mim e dizia: Delmiro, estão jogando panfletos nas casas do povo, estão me tratando mal, acabando com minha biografia. A fake news é o panfleto apócrifo virtual. É algo que vem se revelando ser um grande desafio. Porque não dá para recolher os panfletos, né? Mandar ir lá. Porque a viralização é muito forte. Sim. O brasileiro é diferente. O WhatsApp, no Brasil, ele tolheu a possibilidade do encaminhamento em massa. A pessoa só pode encaminhar até 5 destinatários. Isso só tem no Brasil, nem na Índia possui isso. Nos Estados Unidos não possui isso. Porque o brasileiro ele é soldado, ele é fofoqueiro, ele gosta de passar a mensagem e na maioria das vezes ele não faz uma investigação sobre aquela mensagem. Eu costumo brincar, hoje a minha maior fake news é minha mãe. Todo dia ela me manda uma fake news, aí eu disse: mãe, quem lhe mandou? Perguntou, a pessoa que lhe mandou isso, como foi? A senhora investigou? E ela: lá vem você, meu filho, não me diga que é fake news. E aí a gente faz aquele fast check, procura no Google e nos canais que a imprensa vem disponibilizando, e aí vou e mostro a ela com carinho, digo: olha, isso aqui não procede. E isso vem desde um vermífugo que não funciona, um chá que mata o Covid, e vem a questão de denigrir, diminuir biografias envolvidas no cenário político. Aí eu fico pensando como é que funciona a máquina dentro de uma estrutura de campanha como a de Patrícia ou qualquer outra grande campanha, né? Sabe-se de um boato, um panfleto virtual, né, que está circulando. Qual é a medida a tomar? Eu sou uma leiga e queria entender mais. Nós temos que identificar a URL, que é o endereço eletrônico, se aquela postagem foi no Instagram, se ela foi no Twitter, se foi no Facebook, se foi no TikTok. Nós temos que tentar identificar o perfil para verificar se ele é um perfil anônimo ou é um perfil identificável. Onde você pode saber. Então existe uma série de ferramentas de procura na internet, e aí você representa, você coloca os provedores como representados, eles possuem já hoje um controle em massa de autoidentificação e eles conseguem remover essas postagens de uma forma mais rápida, e a gente fica, obviamente, à mercê da viralização no Zap Zap, como a gente costuma dizer, porque muitas vezes as pessoas dão prints e ficam compartilhando. E, assim, campanhas como a nossa, nós temos que identificar esse perfil de pessoas que fazem esse tipo de compartilhamento, porque hoje é crime. Então, assim, há muita gente ainda, Silvia, que não se deu conta das responsabilidades como cidadão e como eleitor.
Mas a Justiça Eleitoral está combatendo isso. Então, são multas que variam. Pois é, multa para quem? O candidato, o adversário, se comprovada alguma ligação, pode ser penalizado? Ou a pessoa que repassa, e eu vou aproveitar seus conhecimentos. Quem compartilha é responsabilizado. Quem compartilha é responsabilizado. E aí, a questão do candidato, você tem que fazer um link de eventual benefício direto ou prévio conhecimento. Obviamente, o próprio candidato, ele pode ser vítima. E nós temos vários cenários onde o candidato, ele é vítima de um meme que pode ser positivo ou negativo, mas ele é realizado sem o prévio conhecimento do candidato. Então, a estrutura de qualquer campanha é direcionada para tentar diminuir os efeitos nefastos desses panfletos virtuais que eu costumo chamar. Aí eu presumo que o senhor tem mais trabalho por causa da fake news, né? Ou um trabalho diferenciado nessa fiscalização eleitoral, né? Para ser muito honesto a você, isso já está muito sedimentado por toda a advocacia. Não há nenhum segredo. É uma representação que eu já tenho como algo simples. Sim. Então não é algo que também nos onera, não. É algo que onera a equipe de comunicação de todo e qualquer candidato. Sim. Porque esse feeling do prejuízo é que tem que ser norteado. Por exemplo, nós temos blogs que não possuem repercussão na mídia, que não possuem uma visualização. Então, muitas vezes, não se representa um blog dessa natureza para não elevar aquela mídia, porque ele não construiu, ele não alcançou a mensagem que ele quis passar. Sim. Então, é estratégia não representar para não dar visibilidade. Delmiro, eu vi recentemente algumas declarações suas a respeito da notificação que a Patrícia Domingos recebeu da polícia, né? E vocês se posicionaram enquanto advogados e eu achei sua fala contundente, né? E eu queria saber se é esse tom de que vocês já estão dizendo, olha, a gente está começando, a Patrícia está se apresentando agora como candidata, mas temos uma equipe aqui bem formada, Silvia, estamos preparados para... Eu nas minhas reflexões diárias e do último final de semana, eu coloquei na minha rede social que não se emocionar é um exercício de amadurecimento diário para o profissional do direito eleitoral. Então, eu não romantizo as minhas atuações profissionais. Aquilo foi um fato estranho, que nos chamou a atenção e que fez com que a candidata se rebelasse contra aquele ato. Nós damos o suporte jurídico e fazemos uma análise estritamente crítica jurídica. Eu não politizo as minhas ações. Ela foi alvo de uma notificação aparentemente tardia, infeliz. Acho a própria Secretaria de Defesa Social apresentou uma nota pública e sequer pontuou que o atraso nessa notificação se deu pela pandemia. Porque poderia ter sido um atraso por força da pandemia. Mas o fato da notificação ser datada do dia 19 de fevereiro de 2020, fruto de uma mensagem pública do ato de filiação dela ao partido na cidade de Brasília, no mês de fevereiro, ser notificado dentro do período eleitoral é algo que, para mim, enquanto profissional de direito, chamou atenção. Para a candidata, causou resignação. Como é que o senhor espera que seja a campanha daqui para frente? O ritmo dela ou se ela vai se tornar quente em algum momento específico? É como eu disse, tudo é um cenário de imprevisão. Me preocupa muito o efeito que as pesquisas causam no eleitorado brasileiro. Eu não gosto de pesquisas que são publicizadas às vésperas das eleições. Acha que prejudica o cenário? Prejudica muito, porque o eleitor ele tende a optar por um voto que ele acha ser útil ou que possa conduzir a um cenário de resolução. Quando o eleitor precisa saber que não há mal algum ter segundo turno, não há mal algum ter uma pluralidade de debate. Isso é a festa da democracia. A eleição é um momento de festa. Então, no que toca ao momento que nós estamos vivendo, eu pontuo que nós estamos vivendo um momento de muita urbanidade, de muito respeito. Eu acho que o eleitor do Recife ele merece esse momento. Um momento de críticas de um lado e de outro, contundentes,
mas no campo do debate democrático, e é isso que eu espero que assim permaneça, fazendo, obviamente, votos, repito, de que o eleitor ele possa exercer a sua decisão sem se ver influenciado por pesquisas eleitorais. Doutor, eu queria só finalizar, a gente está com o tempo já se encerrando, e eu queria aproveitar para falar sobre sua experiência. Em outros momentos, o senhor viveu a experiência de ser desembargador eleitoral. Eu queria saber como é viver essas duas funções, agora como advogado e antes como desembargador, se elas se ajudam ou se elas atrapalham uma outra, como é? Porque não é comum a gente encontrar um advogado que tenha exercido. Não, eu recebo isso como uma bênção. Eu tive, por duas oportunidades, a confiança do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por parte da Corte dos Desembargadores, de me fazer inserir numa lista tríplice. É uma lista tríplice encaminhada ao Presidente da República, e ele faz a escolha. E eu tive por duas oportunidades essa escolha, fui desembargador eleitoral substituto, tendo a oportunidade de exercer o ofício por várias vezes, e tenho isso como uma bênção, como uma oportunidade de aprendizado e de exercício constante do meu amadurecimento. Me levou a ter uma visão de magistrado, a ter uma visão de como o magistrado ele espera que o advogado se porte. Então eu me vejo a cada dia mais capacitado, melhorado, no sentido de buscar ser menos prolixo, mais didático, mais simplista, mais objetivo, de me pautar, como eu disse, com muita calma, com muita paciência, com menos assodamento, porque a política passa, os políticos ficam, os inimigos de hoje são os melhores amigos de amanhã. E o profissional que está envolvido, desde o contador, do profissional de marketing, de comunicação e de advogado, ele precisa ser respeitado e conhecido pelo trabalho profissional. Nós não temos votos, nós não capitalizamos votos. Então, eu me sinto muito tranquilo vivendo esse momento. Para mim, ter estado no exercício judicante só foi renovar os meus compromissos com a própria advocacia. Delmiro, que bom ter aqui sua presença. Para a gente é uma contribuição imensa, porque a gente alarga as ideias e os pensamentos e conhece um pouco mais sobre esse universo tão específico do direito, né? Volte outras vezes. Quem sabe a gente não pode conversar numa próxima sobre essa eleição no interior do Estado, que eu acho que é algo específico e que sua experiência pode nos acrescentar também. Eu estarei à disposição, eu já fui coordenador do Núcleo Eleitoral da ESA Pernambuco, já fui professor honorário da ESA Pernambuco, e para mim é uma felicidade muito grande ver a Caixa de Assistência dos Advogados Pernambucanos, a ESA e a OAB se reinventando no momento de pandemia. E esse trabalho de poder levar um maior conhecimento e ampliar o debate junto à advocacia pernambucana é algo que merece todos os aplausos. Bom trabalho, então. E a você que estava nos assistindo, nos acompanhando, fiquem atentos, porque logo mais traremos outros advogados para comentar a campanha eleitoral e as eleições de 2020. Até mais!